Boa noite, vascaíno de todo o Brasil. Hoje é 5 de janeiro de 2020. Estou aqui convocando, pedindo à torcida vascaína de todo o Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, da região sudeste, que é mais próximo, a se juntarem comigo lá no centro do Rio de Janeiro, na Candelária, saindo às 3 horas da tarde, destino TJ, um manifesto a favor da nossa soberania vascaína. Não aguentamos mais. Eu, Gildinei Braga, da cidade de Itapipoca, distante de Rio de Janeiro, 2.825 quilômetros. Esperamos a presença de todos vocês. Muito obrigado. Tá aqui, ó, a prova, saindo daqui de Itapipoca, minha passagem. E tenha uma boa noite. Falar da sua pergunta exatamente, que a aceitação, eu acho que foi praticamente unânime, né? Não somente pelo trabalho, pelo que o Galvão falou, né? De aceitar nesse momento, e acho que a escolha do Vasco foi exatamente aquela que o mercado apresentava, e principalmente, né? Porque você traz um treinador com todo o currículo do Vanderlei, com a passagem recente, né? Onde conseguiu colocar as coisas no trilho, eu acho que talvez não tivesse ninguém, né, com essa capacidade de poder chegar. Se vai acontecer é uma outra história. A gente vai fazer um monte de pergunta para ele. Da outra vez ele pegou em março, dessa vez está pegando já, vamos dizer, faltando 12 rodadas. Tudo isso a gente vai falar, mas acho que a escolha foi quase que perfeita. E até para começar, que essa brincadeira que o Júnior falou de que não é criar rivalidade, é que os dois foram laterais do Flamengo, né? Os dois, o Júnior começou mesmo de lateral direito, depois passou para a lateral esquerda, jogou no meio, e o Vanderlei era um dos laterais do time do Flamengo, depois jogou no Internacional, jogou no Botafogo também, né? Vanderlei, tudo bem, Vanderlei? Obrigado mais uma vez por estar presente. Antes da gente falar do Vasco, do professor Vanderlei Luxemburgo, você jogou até que ano, Vanderlei? Você encerrou a carreira que ano? Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite, Galvão. Boa noite a todos aí. Um prazer. Capacete, um abraço. O pessoal tenta sempre fazer essa coisa nossa, né? Porque é isso, aquilo, outro. Rapaz, tinha espaço para mim, reduzido, porque era Toninho e Júnior. Então, como é que ia jogar? Não tinha jeito, cara. Mas eu jogava. Olha lá. De vez em quando eu entrava, passava. Esse jogo eu joguei de ponta esquerda. De 11. E o Júnior jogava de lateral direito, ia passar para a direita quando o Toninho saía, ou eu entrava de lateral direito, eu jogava dos dois lados. E o pessoal acha que eu não jogava bola. Pelo contrário, eu era um excelente lateral como lateral. O Júnior foi um excelente lateral com a qualidade de jogar futebol, mas um excelente, acima da excelente, volante. Tanto é que quando ele voltou ao Flamengo, ele começou a carreira como volante. A qualidade técnica dele foi onde ele passou a ser chamado maestro. Eu tive para em 92, né, Léo? Acho que é isso, né? 92, né? 90, né? E foi legal porque nós temos essa amizade de 40 e poucos anos, eu, Zico, Júnior Cantarelli, Rondinelli, e vai por aí afora, desde juniores, nós mantemos essa amizade até hoje. E quando nos encontramos, a gente fica tanto tempo sem se ver, quando encontra é uma festa, é muito gostoso. E teve um jogo, se eu posso falar, só para dar uma... Teve um jogo que o Coutinho era... Aí entrou um treinador já em campo, quando era jogador. Estava na reserva, estava jogando o Vasco contra o Flamengo. Vasco e Flamengo. E era o Catinha. Aí começou o segundo tempo, o Vasco estava ganhando o jogo. Aí eu falei, capitão, me bota na lateral e me bota o Júnior pro meio, que eu vou dar-lhe uma porrada lá naquele cara e vou acabar com aquela graça lá. E o Léo vai pro meio campo, porque o Léo joga muito ali. Aí o capitão, mas você tem certeza? Eu falei, pô, claro, o Léo joga muito ali. Você sabe que o Léo foi meio campo ali? Aí o Léo, não sei se o Léo lembra disso, passou pro meio campo. Eu joguei o Catinha lá na porra do fosso, e aí o negócio começou a ficar meio sossegado. E o Júnior adorou, porque o Catinha era um terror. Tá vendo o Lucha e estado... Como é que se usa hoje? Como é que é a expressão? Como é que é agora? Raiz. Agora é o Lucha raiz. E você viu que quando ele se referiu ao Júnior, ele falou capacete. Esse e capacete. agora está falando Léo. Mas o Júnior se referia a ele como naquele tempo
vai chamar ele de Papinha. Então aí nós temos de um lado o capacete, do lado o capacete e o Papinha. Não é assim, não? Maestro, que vocês se tratavam, era o capacete e o Papinha, não é isso? Exatamente. Porque ele teve um problema no estômago, um período lá, e ele só podia comer papinha. Ai, Você imagina na concentração a dona Mara, que era a nossa cozinheira, fazendo papinha pro Vanderlei. Aí pronto, um doce. Ficou... Mas, Papinha, Papinha, você jogou até que ano, afinal? Você parou que ano? Ele parou por causa da papinha, cara. Ele parou cedinho, 27 anos por causa da papinha. Não. Agora só toma sopa. O Mário Travalini tomando sopa. O Mário Travalini tomava sopa. E o Vanderlei comia papinha. Que coisa doce. Não foi isso, não. Não foi, não. Eu parei no Botafogo porque eu torci o joelho. Né? Num jogo contra o Operário de Mato Grosso. E naquela época não tinha as cirurgias que tem hoje, a técnica que se usa hoje. Então eu tive que parar no Botafogo em 79. E aí, em seguida, eu virei auxiliar técnico do Lopes no Vasco da Gama. Né? América e Vasco da Golaria, América e Vasco da Gama. Por isso é bom eu lembrar que tem uma história com o Vasco desde o início da minha carreira, porque o primeiro time que eu entrei para dirigir de futebol, o aspirante do Vasco da Gama, no Maracanã, e o Júnior Lopes entrou de mão dada comigo, estava chovendo, eu emprestei minha capa para ele. Foi o primeiro jogo meu como treinador no Vasco da Gama em 1980, 81, por aí. E depois, tantos embates com o Vasco da Gama, e depois eu voltei agora com o Campelo, e essa é a terceira vez que eu passo pelo Vasco da Gama. E o Vanderlei sempre falou desse começo de carreira com o Lopes, né, a chance que o Lopes deu dele trabalhar com o Lopes. E para quem talvez não ligue o nome à pessoa, ele era Vanderlei como lateral, né? Não era Luxemburgo, era Vanderlei. Vanderlei no Flamengo, Vanderlei no Internacional. No Internacional eu lembro de algumas escalações que tinha fulano e Vanderlei na lateral e depois no Botafogo. Você sabe que ele era técnico da seleção brasileira, a gente mexia muito com ele, né? Lúcio, tu não jogou isso tudo não, cara. Tinha o Toninho de um lado, o maestro Léo Júnior do outro. Rapaz, com o técnico da seleção brasileira, chegamos lá, ele me chamou no momento. Vem cá, vem ver uma coisa aqui. Uma carta bonita que o Internacional fez para ele. O que era? Um diploma? Sei lá o que era, mas agradecimento pelo trabalho dele, pela qualidade dele como jogador. Lá ele teve um reconhecimento muito grande. Lembra desse dia? Lúcio? Você ficou todo emocionado. Lembro. Que time você formou lá? Que defesa você formou lá? Era o Batista de lateral, porque no meio campo jogava Caçapava e Falcão. Batista jogou lateral, Salomão, Beliato e eu de lateral. Falcão, Caçapava e Jair. Valdomiro, Bira? Centroavante, eu não me lembro. Quem? Bira? Não. Acho que não sei, rapaz. Eu acho que o Chico Espina era o ponto esquerda, Valdomiro na direita. Eu acho que era o Bill, falecido Bill. Eu acho que era o falecido Bill, o centroavante que era de Goiás. É o time entre os dois títulos, 75 e 76, e o título de 79, né? Nós perdemos a semifinal para o Palmeiras, porque nós perdemos em São Paulo o jogo e o Falcão foi expulso, entraram com uma liminar. Nós ganhamos o jogo até o primeiro de 1-0, mas não conseguimos fazer o segundo gol. E aí o Palmeiras foi à final com o Guarani e perdeu para o Guarani, em 78. E ficou muito marcante essa passagem minha, porque o Gilberto Medeiros, que foi o pai desse presidente que agora Marcelo. era o vice-presidente, o Feijó era o presidente, Marcelo é filho do Gilberto Medeiros, que era o vice-presidente na época que eu fui jogador no Internacional. E eles me deram essa carta, Galvão, porque foi um trabalho muito, muito legal lá meu como jogador. A primeira vez que eu saí do Flamengo para ir a um outro clube. Depois, quando eu voltei a Gávea, eu fui para o Botafogo, mas já fui definitivamente para o Botafogo, e aí em seguida eu tive um problema de joelho e parei com a carreira. Aí parei de jogar futebol. Acho que de nós aqui, você deve lembrar um pouquinho, né, cara? Assim, do Vanderlei jogando, né? Um pouco, assim. Eu lembro um pouco bastante, também. Porque eu gostava muito de futebol. Então eu via os campeonatos. Escalação. Revista Placar, tabelão. Eu via tudo aquilo, placar, não vinha aquela... Tabelão, de todos os jogos. Eu lembro dele no Internacional, até uma vez eu entrevistei o Vanderlei, no começo da carreira dele de treinador, no Bragantino ainda, aparecendo, e ele contou bastante essa história do Internacional, da passagem dele pelo Internacional. E aí eu lembrei de alguns lances assim.
Vanderlei, eu fiz uma pergunta. O Caio deve ter jogado com ele. O Caio deve ter jogado com ele. Não, como professor. O Caio falou que ele foi professor. Fui dirigido por ele. Tive o prazer de aceitar o convite de voltar da Europa para vestir a camisa do Santos, muito em função do Luxemburgo, seu treinador. Ano novo, frase nova. Ô, Vanderlei, eu fiz uma pergunta aqui para o Casa no começo. Se o futebol ficou mais rápido nesse giro da roda, entendeu? Você começa a temporada num clube pensando em determinado objetivo e aí, de repente, as circunstâncias levam você a ter um outro final de temporada. Ficou mais rápido. Uma vez eu te perguntei se os... Faz tempo já. Falei, ô Vanderlei, nem os caras mais experientes e campeões hoje têm um pouco mais de sossego para trabalhar? Você me respondeu, não. Hoje não tem para ninguém. Eles mandam embora o campeão do ano passado ou o juvenil do ano que vem. É por aí mesmo? Por aí. Boa, muito boa. Eu estava fora do ar, porque você mexer nesse negócio mesmo, não adianta. Então, minhas filhas e neta e cachorro, papagaio que mexe. Acontece o seguinte, da mesma forma, o futebol mudou muitas coisas. A gente, dentro da parte tática, da essência do futebol, eu não vejo mudança. Eu vejo algumas mudanças importantes. Posso citar uma para você, que eu acho que essa para mim, a fundamental. Você continua correndo 10 mil metros por jogo a 11 mil metros por jogo em 90 minutos. Mas o Milan, eu tenho essa estatística, corria em 2006 10 mil metros e fazia 3% de trabalho de alta intensidade. 10 mil metros e 3% de trabalho de alta intensidade, que é acima de 20 km por hora. Hoje, uma equipe, para ser uma equipe de excelência, você tem que ter no mínimo 7 a 8 jogadores que corram 10 km por jogo e consigam fazer entre 10 a 15% de trabalho de alta intensidade. Essa é a grande mudança que aconteceu no futebol. A ocupação de espaço. Não é no tempo que você corre dentro do jogo que se mantém o mesmo, 10 km. É a alta intensidade, que era 3% de 10 mil metros, são 300 metros. A alta intensidade acima de 20 km por hora, 15% de 10 mil metros são 1.500 metros de 90 minutos. Então você faz muito mais trabalhos de alta intensidade, que exige muito mais trabalho de potência, de força, dinamismo para frente, para trás, para um lado e para o outro, a ocupação de espaço, depende do time ser proativo ou reativo, a transição ela é muito mais rápida. Tudo isso fez o futebol mudar. Mas a parte tática, as coisas que nós sempre vimos no futebol, isso não mudou. Mas o dinamismo mudou. A outra parte que eu sinto falta, e eu vi agora acontecer no futebol brasileiro, que uma declaração do Raí me fez muito lembrar os dirigentes passados. Quando o Raí vai a uma entrevista coletiva e fala assim, eu não aceito mais perguntas sobre se o Diniz continua ou não continua, porque o Diniz é o técnico do São Paulo até o final do ano, então não se pergunta mais sobre o Diniz. O treinador sente uma confiança de saber que o dirigente está ali prestigiando ele e sabe que ele está tranquilo para a final. O que aconteceu com isso? O São Paulo cresceu de produção. O São Paulo cresceu. O Tite, quando perdeu a pré-Libertadores, tá certo? Todo mundo caiu de pau dele, o Tite vai ser mandado embora. O Andrés falou assim, todos os jogadores podem serem mandados embora, mas o Tite é o técnico, continua técnico. O que aconteceu? O Tite foi bater o campeão do mundo. O problema é que, importante, a escolha do técnico para o clube certo. O futebol ele é amador, entre aspas. Tem os voluntários, mas tem os profissionais. O Corinthians é uma maneira de jogar, o São Paulo é uma outra maneira do torcedor entender seu time, o Flamengo é uma outra maneira, o Botafogo é uma outra maneira, o Vasco é uma outra maneira. Então não adianta você contratar um jogador que não se encaixe naquela filosofia. Ele tem que ser, quando eu falo que os técnicos têm que ser profissional de futebol e não simplesmente um técnico de 90 minutos, é para ele conhecer a essência do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, da indústria de futebol brasileiro, que são os clubes. Para saber que o São Paulo joga de uma forma, o Palmeiras é uma academia, o Corinthians é pegado, o Flamengo é determinação. Então, são clubes diferentes. E o que acontece? Contratam treinadores que não se adaptam àquela qualidade, àquela característica daquele clube, e em seguida a troca. E não tem o dirigente que tem o negócio roxo, que chega e fala assim, quem manda sou eu, a gente respeita as críticas, as opiniões dos torcedores, mas o técnico vai continuar. O Mustafa Contursi, em 93, quando eu fui ao Palmeiras, com 40 dias a Mancha Verde
pediu a minha cabeça. E o Mustafa falou simplesmente que não, e a Mancha Verde estava dentro tinha sua sede dentro do estádio. O Mustafa tirou a Mancha naquela época de lá, e eu continuei técnico, o Palmeiras chegou a bicampeão. Então, acho que aí está a grande diferença do dirigente, tá certo? De entender e não jogar responsabilidade só para o técnico. E a outra coisa que eu acho que tá, além do dirigente, que está faltando é o seguinte: cadê o espaço que o técnico brasileiro tinha com a chegada do diretor executivo? Tem diretor executivo que fica 3, 4 anos num clube e vai 9, 10 treinadores trocados. Peraí, ele é o diretor executivo. O que acontece com ele? Se ele faz parte, é o cara que fica entre a diretoria voluntária, os voluntários e o profissional. Então aí tem um espaço. Existem organogramas hoje que existe diretor executivo, diretor gerente, e o técnico está aqui embaixo. Peraí, eu acho que no meu pensamento tem que estar o diretor executivo, como funciona na Europa, que é o manager, e o técnico, o head coach aqui, lado a lado, os dois comandando o futebol, os dois tomando as decisões de futebol. O técnico na parte técnica, tá certo? Junto com o diretor executivo na parte de administração, junto com o técnico. Eles dois estão juntos e para trás é um achatamento dos poderes, vai todo esse plano. Eu acho que aí está uma mudança fundamental do futebol brasileiro, nos dirigentes também. Eu acho que o dirigente tem que ser aquele cara que chega. Então vamos lá, vamos tentar localizar isso no Vasco hoje. O presidente é o Campelo, mas o Salgado está vindo. O Salgado vem com uma experiência de diretor de futebol, porque ele foi de diretor de futebol da CBF, tá certo? Quando o Falcão foi o técnico da seleção brasileira, o diretor de futebol era o Jorge Salgado. Agora vem o Pássaro, um garoto mais jovem, formado em time, ele veio de um trabalho da Trafic, com o time da Trafic. Então, como é que vai ficar essa estrutura? Porque o Salgado assume, aí então tem o Salgado, presidente, que tem uma experiência de diretor de futebol de seleção brasileira, e aí vai ter o Pássaro, vai ter você, como é que é essa estrutura? E chegou a se falar, e você o chama de bola-bola, né? Porque é a época em que vocês jogavam lá no Inter, chegou a se falar da presença do Falcão, porque há até uma amizade grande do Jorge Salgado com o Falcão. Seria possível organizar isso, o Luxemburgo? E como é que está organizado? Nesse momento, vai vir o Salgado, tem o Pássaro e tem o Luxemburgo. Como é que está organizado isso? E teria mesmo lugar para o Falcão, a quem você carinhosamente chama de bola-bola? Olha, assim, o Muricy encaixou agora no São Paulo numa função que seria uma função, de repente, que o Falcão, o bola-bola, poderia encaixar. Como um diretor técnico, um cara que conhece futebol, que poderia conversar com os técnicos, com o Pássaro, com as coisas, com a sua experiência de futebol, e também na hora que no meu caso, com muita experiência, mas se fosse um treinador mais jovem, pudesse, como o Fernando Diniz agora está lá com o Muricy. O Muricy, com certeza, em algum momento que o Diniz se sinta meio que indeciso, o Muricy vai estar lá, olha aqui, vem cá, calma, por aqui. Eu vou estar do lado do Pássaro, como eu sempre fiz, as pessoas não me conhecem muita de entrevista. Eu sempre estive do lado do Bruno Oro, dos diretores executivos, que eram gerentes, supervisores, sempre tive lado a lado fazendo a gestão. E o Pássaro, eu já falei para ele, você é muito jovem, mas tem um potencial muito grande, as histórias que nós conhecemos suas são muito boas, é um rapaz inteligente, dinâmico, conhece futebol, trabalhou na Trafic, na categoria de base, é advogado com competência de conhecimento de lei e está vindo agora, saiu de gerente do São Paulo para ser o diretor executivo. Falei para ele aqui, eu estou à tua disposição para ser usado por você. Eu acho que essa posição do Pássaro, do diretor executivo, e o técnico passar a ter uma importância dentro do lado a lado com o diretor executivo, eu acho que o futebol começa meio que a funcionar da maneira como tem que funcionar. E se chegar um diretor técnico, seja aquele cara que venha para a parte técnica, aí faz um triângulo muito bom. O Salgado conhece o Falcão, que ele trabalhou na seleção com o Falcão. Eu tive com o Salgado no Vasco da Gama, lá quando eu comecei a minha vida profissional, na época do Sr. Antônio Soares Calçada, falecido Antônio Soares Calçada, o Salgado já estava lá. Então, eu acho que tem espaço para um bola-bola, para um Júnior, para um pessoal que tem experiência, o Muricy e tantos outros profissionais que não precisa sair do futebol porque a idade chegou. Eu acho que tem que usar de uma certa maneira essa habilidade, essa inteligência que eles conhecem futebol. O Casagrande que está aí, se não trabalhasse como
comentarista, com certeza caberia ao futebol pelo conhecimento que ele tem, de poder aconselhar, estar junto, participar. Eu acho muito bom isso aí. Eu acho que quanto mais gente que viver o futebol dentro do futebol, acho fundamental. Acho até fundamental para os diretores executivos que, de repente, não têm a vivência, alguns têm, outros não, de ter jogado bola, de ter o discernimento de algumas coisas, de ter esse lado da parte técnica do envolvimento de futebol junto com ele, paralelo com ele. Então, eu torço muito para o Pássaro, que ele possa fazer um grande trabalho no Vasco da Gama. Temos 2 meses aí. Eu acho que vai ser muito bom para todos nós. E é um garoto, 30 anos de idade, com esse currículo que o Vanderlei falou, que não é do futebol, né? Mas é um gancho legal esse do Vanderlei, até para saber dessa perspectiva, dessa função. E o Casagrande também tem um gancho. Eu cheguei a convidar você para ser meu assistente quando eu fosse treinador. Aceitou sim, ia ser meu auxiliar técnico. Você não me deixou ter muita liberdade. Casa, vai lá e treina a defesa. Bom, Vanderlei, você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque eu acho que você vai poder explicar, porque eu penso de uma maneira, eu acho que você vai talvez pense igual. Você falou das escolas dos times, né? Botafogo tem um jeito de jogar, São Paulo tem um jeito, Corinthians tem um jeito, São Paulo, Santos, enfim. Isso realmente acontecia e sempre teve por muitos anos. Você não acha que agora, depois de uns anos para cá, com a mudança frenética de treinadores pelos clubes, essas escolas se perderam ou se misturaram? A identidade não se misturou. Hoje, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de dizer qual é a escola que esse time joga. Pô, esse time, eu sempre vi esse time, por exemplo, fala, a cara do time. Estamos jogando com a cara da história desse time, mas esse time teve diversas caras durante a história. Então não dá para definir assim qual é a cara do time, mas a escola do time, no Brasil, sempre teve uma coisa muito bem definida. O Flamengo sempre foi um time muito técnico, de muita movimentação. Lá o Inter e o Grêmio, de muita força, mas de marcação, mas também com velocidade. Você pega o São Paulo, sempre foi um time mais leve. E isso daí não se misturou. Os clubes não perderam um pouco a identidade da escola. Tirou a cara do treinador, né? O time está com a cara do Vanderlei. A cara do treinador tirou a cara da escola do time, pela mudança. Você não acha que aconteceu isso, Vanderlei? Acho, Casa. Perfeito, parabéns. Acho que, por exemplo, você não consegue montar um Palmeiras que não seja uma academia. O torcedor não aceita. Agora, você tem que pegar a modernidade e transformar essa modernidade toda que existe aí, toda essa estrutura que se tem hoje, para você montar um time dentro da realidade atual, mas sendo uma característica de academia. Um time que toca bola, um time que se faz jogar. Não adianta você querer botar um time do Corinthians academia. O Corinthians não aceita um time academia. O Corinthians aceita um time diferente. Então, acho que isso foi se perdendo em função das próprias mudanças que as pessoas estão cobrando que o futebol brasileiro exista. E aí não é só questão dos técnicos, dos clubes, a própria imprensa, a maneira como cobra, tá mudando esse comportamento e com isso nós estamos perdendo a nossa essência, né? Porque o Palmeiras é academia. Então vai contratar um jogador, lá você tem que saber esse jogador aqui não joga no Palmeiras. Esse joga no Palmeiras, esse aqui joga no Corinthians. Esse não joga no Corinthians. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo a nossa essência de jogar futebol. Ou seja, identificar o clube, Casão, como você falou, você jogou no Corinthians, você jogou no São Paulo, você jogou no Flamengo, você sabe o que eu estou falando. É cada um com uma característica diferente. E se você não tiver isso, acabou. Eu acho que esse, para mim, em função dessas coisas todas que estão exigindo com modernidade, estão acabando com a essência do futebol brasileiro e a essência dos clubes que têm a sua essência. Ou seja, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Flamengo, outro, cada um com a sua característica. Vou até, eu sei que o Júnior quer... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, Júnior, desculpa, porque assim, eu estou olhando aqui para o Losetti, que é o mais novinho da gente. E o Vanderlei citou a imprensa. E eu acho que a imprensa tem uma participação importante nas mudanças, nas cobranças. Às vezes para melhor e às vezes para pior também. Hoje nós somos muito bem informados, nós como categoria, nós sabemos os sistemas de jogo dos times do mundo inteiro. O reserva do lateral esquerdo do Shakhtar Donetsk, nós sabemos tudo. Mas eu não sei se nós temos essa noção da história, da identidade dos clubes, até para cobrar. Sim. E eu queria que você, que é de uma geração diferente, desse a sua percepção e a sua pergunta para o Vanderlei. Desculpa, Júnior.
Tudo bom, Vanderlei? Boa noite, bom ano para você, bom trabalho no Vasco. O que o Kleber disse é perfeito, porque assim, quando se fala em essa geração estuda mais, mas estudar, pelo menos para mim, não significa só estudar a tática, quem é quem, estudar o futebol é estudar a história do futebol, é estudar a essência, é quem, é a cara. Vocês estavam falando da lembrança que vocês têm do Vanderlei, a minha é só de um super campeão já como técnico, né? Eu era criança, ele já estava sendo campeão no Bragantino, e aquilo obviamente me chamou a atenção, né? Porque eu só ouvia falar dos times grandes quando criança, e aí dali a pouco ele estava no Palmeiras ganhando tudo e daí por diante. Mas primeiro que eu acho assim, embora todas as gerações, inclusive a minha e as próximas, continuam viciadas em achar que na solução do futebol brasileiro é a troca do técnico ou questionar se isso vai acontecer. A gente sempre pergunta e a gente sempre quer saber, faz enquete, vê a rede social, dá atenção para quem está falando, não, está na hora de cair. Eu estava vendo uma transmissão do campeonato inglês no final de semana, e aí o Chelsea, que é treinado pelo Lampard, que é um ídolo do clube, estava perdendo, sendo assim, facilmente vencido pelo Manchester City. Aí começou, o pessoal aqui na rede social está dizendo que o Lampard tem que cair. Mas da rede social do Brasil ou da Inglaterra? Do Brasil. O vício aqui é tão grande que agora a gente está querendo transferir. Bom, também, então entendeu? tá bom. Então é uma loucura, quase que uma doença. Mas, Vanderlei, de tudo que você falou, tem duas coisas que eu queria te perguntar, vou fazer uma só até para o Júnior poder fazer a dele logo depois. Eu não me lembro, Vanderlei, nesses últimos 20 anos, talvez, em que você sempre foi aí dos mais consagrados do futebol brasileiro, dos mais vencedores, de você ter assumido um time faltando tão poucas rodadas para acabar o campeonato, tendo tão pouco tempo de trabalho nessa temporada que vai praticamente emendar com a outra, mas que vai acabar daqui a pouco no mês que vem. E aí como que faz, Vanderlei? Você que é um cara que gosta tanto de montar time, de dar a sua cara para o time, respeitando, claro, a essência do clube, mas também a sua essência de treinador. O que um técnico pode fazer na situação do Vasco atual, faltando 12 rodadas, e acho que é uma experiência, não vou dizer se inédita, mas rara na sua carreira, né? Não é rara, não. É que você pegou o Flamengo assim? com a Patrícia, quando nós subimos, 2010. faltavam 10 jogos, 10 ou 11 jogos. Faltavam 10 ou 11 jogos, nós jogamos em Volta Redonda. Eu acho que foi 2010, Galvão. E se nós não ganhássemos aquele jogo em Volta Redonda, entrava na zona de rebaixamento. Nós conseguimos teve ganhar outra, o Flamengo. E ali teve em 2000, o Flamengo. Tô falando então, Flamengo, mas além dessa do Flamengo e agora o Vasco, acho que não, né? O Vasco, assim, não, você tem gestão de carreira, tá certo? Você faz gestão de carreira. Eu acho que um treinador, começando a sua carreira tendo a ambição de chegar a uma seleção brasileira, fazendo a projeção dos grandes clubes, grandes conquistas, você não pode correr certo risco, tá? Mas chega um momento da tua vida profissional que você pode correr certo risco e deve correr certo risco, até para que sirva de um exemplo e que você possa contribuir de uma certa maneira com a minha experiência e com a bagagem que eu tenho para o futebol. Eu acho o Vasco um gigante. Nós que jogamos contra, né, Léo? O Galvão aí que é da nossa época, aí, o Kleber também, Casagrande, sabemos a grandeza do Vasco da Gama. Então, 12 jogos é uma dificuldade para qualquer técnico, com experiência ou sem experiência. É difícil. Então, o que eu fiz? Eu vou prestar o Vasco que, se vocês não sabem, devem saber, conhecendo futebol, a minha história começou no Vasco da Gama como técnico, como assistente do Lopes. Então, eu tive a primeira oportunidade. Depois de quando o pessoal começou aquelas negócios de ultrapassado, e que eu fui ao esporte, que não sei o quê, o Vasco da Gama me deu a oportunidade de eu voltar ao futebol, e eu voltei ao futebol, mantive o Vasco na primeira divisão, levei o Vasco para a Sul-Americana e fiz um trabalho. Não renovamos o contrato porque contrato é discutido bilateral. Não chegamos a um consenso. Eu fui ao Palmeiras, tá certo? E no Palmeiras fui campeão paulista, que era o grande objetivo nosso, e deixei o time pronto para ser primeiro colocado da Libertadores e deixei o time do Campeonato Brasileiro e para entrar na Copa do Brasil. O time foi campeão paulista, foi primeiro colocado da Libertadores e pegou uma chave na Copa do Brasil, chegou à final. E levei, o elenco do Palmeiras era grande, nada, era uma grande mentira que a imprensa, não chamando de mentirosa. Eu tinha 12 jogadores na categoria de base e o elenco era de 28, 29 jogadores. E eu botei 12 jogadores para a categoria de baixo, da categoria de base para cima. Então, acho que assim, o nosso campeonato, que eu falei, é um campeonato de 12 jogos. Eu acho que o Vasco da Gama
não é questão de não deixar cair, é manter o Vasco na primeira divisão para que um gigante como o Vasco da Gama não vá de novo a uma Série B, para a sua história não ficar maculada mais uma vez. Então, acho que hoje, com a experiência, com tanto tempo de futebol, eu tenho por que arriscar, eu tenho por que fazer isso, eu tenho por que ir ao Vasco da Gama, um clube que já me deu muito. Eu posso dar a minha experiência, a minha contribuição para manter o Vasco na primeira divisão. Me permite isso hoje porque o meu tempo de carreira, o meu momento do futebol, me permite arriscar um pouco mais. Fala, Júnior. Eu ia mais do Losetti, que era exatamente, né? Hoje eu estava vendo a coletiva do Vanderlei, ele estava falando nesse campeonato de 12 jogos, né? Quer dizer, não vai ter tempo para praticamente nada. Aí eu queria saber qual foi o caminho que você já começou a botar na tua cabeça, juntamente com tua comissão técnica, para você tentar. A gente falou de essência, a gente falou de DNA, a gente falou de identidade, esteve recentemente lá. Qual vai ser, por exemplo, o caminho? Vai ser mais conversa na parte tática? Vai ser mais na parte emocional? De levantar o moral de alguns garotos, né? Por exemplo, do Thales Magno, que andou por baixo, que é essencial muito grande.